É, Hel, e você de novo, porque ninguém assiste os animes que a gente assiste. Eu também não teria assistido algumas coisas se não fosse pra gravar, né? Então. Ah, realmente, eu também não. Porque o Zaki-chan mesmo, que a gente vai falar aqui hoje, era um que eu não pretendia ver. O Dokyo também não, mas acho que o Dokyo me arrependo um pouco. Mas vamos discutir isso mais pra frente. Vamos começar por qual? Vamos começar com a cereja do bolo então e falar de Kanokari? Sim, tá bom. Vai ter um pouco de influência, né? Porque a gente leu o mangá, a gente tá bem adiantado até, está no capítulo atual, né? Eu tô em dia. Eu tô no 80 e tantos, então assim, é bem lá na frente e é inevitável que a gente compare, porque é uma adaptação, afinal de contas. E tá ruim. Primeiro ponto é esse, tá ruim. Começando porque tá rushado. Demais. E a gente já esperava que ia ser assim, né? Desde o momento que eles soltaram aquele PV lá com Asumi. Sim. Que aparece lá pelo capítulo 40 e tanto, assim, quase perto dos 50. Asumi e Haruka aparecem lá pra frente. A gente tá falando delas aqui, elas ainda nem apareceram no anime, não vão aparecer mais por algum tempo. A não ser que cortem muita coisa. O que vai acontecer, porque já cortaram, né? Até agora. Tem umas passagens pequenas que eles tiraram. Não, sim, tô dizendo que daqui pra frente elas só vão aparecer, sei lá, no episódio 4 ou 5. O 4 não vai, né? No 4 não vai mesmo, mas talvez no 5 ou no 6 ela apareça se cortarem muita coisa. Sim, mas eles vão ter que cortar, não tem como, porque tem muito arco pequeno ali dentro, até chegar na parte que a Sumi aparece, até onde possivelmente eles querem fechar, que pro que eles querem contar no anime não vai ser relevante. Então eles vão tirar. Da mesma forma que eles tiraram aquela cena que o pai do Kazuya vê ele entregando dinheiro pra Mizuhara, logo no episódio 2. Devia ter essa cena. Eles tiraram. Isso é uma pena, né? O pior de tudo é que você percebe que a decisão pra fazer esse anime foi extremamente influenciada pelo... Eu vou chamar de tempos modernos, né? Não é nenhuma referência ao filme do Chaplin. Mas é porque, sim, a indústria de animes hoje tá extremamente focada em ser um gacha de waifu. Então, vamos lá, se eles queriam rushar pra chegar num ponto da história, por exemplo, a Sumi não tinha a menor necessidade de aparecer. Mas vai aparecer, porque tem que ter a garotinha fofinha pra parte do público se identificar, sabe? Pior é que dava pra ter adaptado o anime todo, com 12 episódios, até onde tá agora. Vai terminar o episódio 4 e dava pra fazer um anime até ali. Porque talvez ficasse um pouco lento, mas dava. Sim. Cara, você também tá incomodado pra caramba com a trilha sonora desse anime? Parece que eles estão Demais. tirando no dado qual música colocam em qual momento, sabe? Tipo, não tem nenhuma decisão concreta ali. E é uma música meio 8-bit, não sei exatamente explicar, é um negócio meio videogame, né? Sim. Não tem muito sentido com a história, não tem nada, na verdade. Não tem sentido nenhum com a história. E, tipo, você se pega lá, uma cena com o Kazuya triste, do lado da máquina de refrigerante lá, quase chorando, emocionado lá. Ele tá tocando um rockzinho, uma musiquinha alegre, tipo... Na moral, quem decidiu que música ia colocar em qual momento nesse anime? Quem é o compositor disso, primeiramente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguns momentos depois... É o Ryadain, cara. Não é um cara desconhecido, não. É um cara famoso. Bom, ele ainda tem que obedecer o que o diretor quer, né? Então vamos jogar a culpa aí. Sim, é o cara que fez a abertura de Nishijo. Ele fez uma porrada de abertura, na verdade, encerramento pra anime. Mas vacilou aqui. O pior é que a coisa não funciona direito, eles não estão sabendo escolher direito como vão fazer as coisas, porque, tipo, no primeiro episódio mesmo, ficou muito esquisito. O Kazuya nem sofre muito pela... Aparece ele se contorcendo no chão lá, porque a Mami deu um pé na bunda dele. Aí ele, do nada, vê no celular, ok, chama a Chizuru pra sair, sai com a Chizuru. Aí ele volta pra casa, fica um pouco lá no chão. Aí chama a Chizuru pra sair de novo e de repente, não, agora estou boladaço com você porque você não me ama de verdade. Tipo, como assim? Não aconteceu nada, sabe? No mangá tem todo um tempo pra essas coisas acontecerem, você entende o caminho do Kazuo, o pensamento dele ali, tipo... sair com a garota, eu sei que foi pago, mas poxa, me diverti tanto, ela é tão bonita, queria que ela gostasse de mim de verdade, mas ela não gosta de mim de verdade, então vou ficar pra baixo, porque o Kazuya é isso mesmo. Ele é trouxão pra caramba. Ele é gado da Chizuru. Ah, quem não, né, mano? É. A Chizuru, mulherão. Eu não gosto de tsundere, mas nesse caso eu abro uma exceção, porque ela é a best girl mesmo e não tem nem concorrência à altura no anime, nem as outras garotas chegam perto dela. Ó que tem muito fã da Haruka por aí, hein? Haruka maluca, porra? Quem escolheu essa porra? Pelo menos eu conheço muito mais gente que gosta da Haruka do que da Chizuru. Cara, vamos lá, se não fosse a Chizuru, a minha personagem preferida também seria a Haruka. Acho que eu ficaria com a Sumi. Se não fosse o problema de timidez dela, pois acho que ela seria a mais aceitável. Que daria pra ter um relacionamento não tóxico, um relacionamento saudável. Ah,
Se a gente for excluir características, se não fosse a psicopatia da Mami, ela também seria excelente, sabe? Se não fosse a doideira da Haruka, a infantilidade da Haruka. A Haruka é muito criança. Sim, Nossa. ela é muito adolescente. Ó, o problema é todo esse, sabe? O anime não dá tempo para as coisas acontecerem, pro espectador sentir a emoção por trás das cenas. Então, no anime fica tudo muito seco, muito sem significado. Sim, eles juntaram no primeiro episódio a ida ao hospital, né? 2 idas ao hospital e uma só. Porque a primeira vez que eles vão, eles não encontram a avó da Mizuhara lá. Na verdade, o Kazuya nem sabia que ela estava lá. Ele só é comentado numa segunda visita deles. E aí cria a situação toda. E esse é um ponto também que tá me incomodando, porque eles estão comprimindo tanto que não dá pra sentir o tempo que o Kazuya tá saindo com a Mizuhara. Sim. Porque até a parte da praia, que é o episódio 3, que é quando começa ali no episódio 3, já tinham passado semanas que eles estavam saindo juntos. Se bobear até mais de um mês, mais de 2, não sei quanto tempo exatamente. Mas parece que foi questão de dias, sabe? Que eles foram pra praia. Sim. E eles se encontraram. Tanto que nesses 50 e poucos episódios aí que devem adaptar, a gente tá deduzindo... 50 e poucos episódios, não, 50 e poucos capítulos. Eu tô jogando pra 70 e tantos. Mas ok, 50 pra ser mais humilde. Nesses tantos aí que eles vão botar, passa um ano na história. E eles vão comprimir um ano em 12 episódios. Então, tá rushado. Não Tá tem rushado. como negar que tá rushado. Não tem como negar. É o maior problema desse anime. Por mais que eu até tenha achado que a animação dele seja bonita, as músicas de abertura e encerramento até ficaram bem legais. Mas é só isso mesmo. Porque, de resto, complicado. Olha, tem umas escolhas bem duvidosas de arte, hein? Não sei se foi o diretor principal ou o diretor de arte que escolheu deixar umas rachuras que o autor do mangá coloca em alguns quadros, coisa de estilo mesmo, só pra fazer um efeito legal no quadro. E eles colocaram isso no anime, né? E ficou muito esquisito. Toda hora parece que você tá num cenário cheio de teia de aranha. Ah, eu reparei isso. Eu tinha esquecido. Tá bom, retiro o que eu disse. Tá incômodo também a arte. Não tá tão bonito assim, mas tem umas coisas que eu gostei. Tem sim. Aliás, aquele encerramento, pelo amor de Deus, né? O Kazuya sacudindo a latinha durante meia hora. A música é legal. Eu gostei do encerramento. A abertura também. The Sim. Pegs. A abertura e encerramento ficaram bem legais mesmo. Em geral, eu gosto muito de Kanokari, então não tem nada de especial, sabe? Tipo, quer dizer, tem alguma coisa ali, tem um tempero a mais, mas em geral é um feijão com arroz bem feito, é uma comédia romântica e tem um tempo que eu não vejo uma assim, sabe? Eu não sei dizer exatamente o que tem diferente. Não sei se é você ter uma heroína tão bem definida e o protagonista que patetão total, mas no fundo, você vê que ele sabe o que ele quer, ele só não tem coragem de fazer. Ele só não tem experiência, né? O negócio é que o cara passou a vida inteira sem contato nenhum com sexo feminino e agora que ele tá tendo, ele não sabe como agir. Eu vejo as pessoas reclamando do caso, esse protagonista horrível, esse protagonista isso, protagonista aquilo, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão reclamando seriam igual a ele se estivesse na situação dele, sabe? Me incomoda também algumas atitudes dele, mas é por causa minha mesmo, assim, porque eu vejo ele como talvez um eu imaturo do passado, e talvez assim, se eu fosse ele, talvez como adolescente, quando eu era adolescente, eu agiria da mesma forma. O Kazuya já é adulto, né? Vamos lá. Mas ele é adulto, mas tem uns 20 anos, né? 19, 20. 20. Mas ainda é como se fosse um moleque do ensino médio que ainda tá ali querendo tentar alguma coisa com as garotas, né? Assim, querendo ter sua primeira vez, seu primeiro tudo. Eu acho que o Kazuya até tem umas coisas assim que eu acho que qualquer um dá pra olhar pra aquilo e falar, pô, mano, que trouxa, que idiota, que coisa errada. Mas acho que tem algo nele que fala com todo mundo, por mais que a maioria das pessoas não queira admitir, porque ele faz, muitas vezes, o que ele faz é o que é aquela primeira reação que bate no fundo do estômago das pessoas, sabe? E geralmente você se segura e faz a coisa certa, mas o Kazuya não. O Kazuya, ele bota pra fora aquele impulso de, às vezes, fugir das coisas, às vezes ficar com medo, às vezes se deixar levar num momento que não deveria. Sim, ele não sabe disfarçar exatamente o que ele tá sentindo no momento, ele quer agir de uma forma contrária, mas ele não consegue, e aí ele dá bandeira do que ele tá sentindo naquela hora. É bem isso, ele é um personagem que age por impulso, e é muito sincero com as emoções dele. Sim. Acho que esse é o pouco charme do Kazuya, né? Porque a verdade é que, no fim das contas, você vai passar vergonha com ele a série inteira. Ele tem seus momentos, ele tem uns momentos em que ele manda bem pra caramba. Mas, em geral, é só tristeza. Próximo vai ser... Vamos botar agora
Zeros. Ai, por que eu assisti isso? Bateu Fazer o arrependimento, cara. É, fazer o vídeo. Porque eu até pensei em assistir, só que depois que o anime terminasse de ser exibido, pra ver o Blu-ray, pra ver o que interessa no anime, né? Porque é um eixi, é feito disso, e o anime tá censurado, então você tira o principal do eixi, não sobra muita coisa. No caso desse não sobra nada, porque é o feijão com arroz, a gente vai falar de novo de feijão com arroz aqui, a gente tava falando muito disso, mas é o mal feito, é o arroz queimado, é o sem alho, sem sal. Eu não sei, não é tão ruim assim. Eu acho que se eu tivesse 16 anos, eu ia estar curtindo o Zeros. Ah, cara. Sem censura. É porque eu vejo nele aquela fórmula do protagonista que mora numa pensão, num lugar com várias garotas. Só que essa fórmula já foi usada milhares de vezes em milhares de situações. E aí, pra tentar criar algo original, ele botou aquela trama absurda deles serem heróis de Super Sentai pra combater criaturas vindas não sei da onde que consomem os desejos pervertidos dos humanos. E aí botaram eles pra viver numa casa. Pronto, vocês são uma equipe e vocês têm que morar juntos. Eu achei isso divertido. Essa premissa é engraçada, sabe? É tipo Kenzen Robô da Imidara, que eles pegam uma parada clichêzona também e jogam todo o etzão brabo lá e fica engraçado. Sei lá, por algum motivo funciona. Eu não achei que ficou legal. Eu achei que os personagens também não têm muito carisma. Não tem eles mesmo. São meio qualquer coisa. Sim. Eu vou concordar. Nem o protagonista tem, nem a garota principal tem, ninguém tem. Putz, o pior é que eu não sei como consegue, é meio que uma contradição em si, é meio que paradoxal. Mas é realmente, a personalidade dela não tem nada de especial, mas eu acho que a coisa mais interessante que eu vi no anime foi o arco dela, que não acabou, eu acho que vai se estender ao longo de toda a temporada, mas... Eu não sei, está nos 3 primeiros episódios? Sim. Você percebe que tem um arco ali que vai ser desenvolvido que é quase como uma das coisas principais do anime, que é, por algum motivo, ela quando jovem, quando pré-adolescente, como qualquer pessoa, ela tinha a questão libidinosa e por algum motivo isso se reprimiu de uma forma pouco natural nela, que ela se tornou aquela garota do primeiro episódio que só de ouvir falar em qualquer coisa do tipo, ela surta e fica rabugenta e te detesta. Ah, sim, mas será que eles vão botar profundidade nisso mesmo? Porque... Olha, ao longo do episódio 2 e 3, isso foi desenvolvido, sabe? Ela tava correndo atrás disso e tava mostrando um pouco mais de... Sempre com muito fanservice, claro, mas mostrando um pouco mais de como a coisa tem se evoluído e como ela tem se liberado mais. E eu acho que isso fala muito com a sociedade japonesa, não só a japonesa, mas a sociedade, o mundo inteiro, com a forma como tratam o Eros, a forma como se reprime. Se reprime, se censura. A gente podia entrar num assunto bem polêmico aqui, né? Mas vamos lá. É melhor não. Melhor não. Mas na forma como se reprime e como reprimem uns aos outros. Tanto que ela faz isso, aplica isso, essa moralidade dela para as outras pessoas na história. E ao longo desses 3 episódios, ela vai sempre sendo exposta a esse outro jeito de ver as coisas. E pareceu pelo menos, que aos poucos vai aceitando com mais naturalidade. Que também é um dilema da adolescência, aceitar sua sexualidade. Por isso que eu falei, é o arco mais interessante que se apresentou até agora na história. No episódio 13, eles introduziram aquela personagem de cabelo castanho, que a história dela é completamente sem graça, sabe? Tenho complexo de inferioridade com a minha irmã, mas agora eu fui aceita pelo grupo Sentai e vou salvar o mundo, então me aceito. Sim, eu achei muito chato a história dela, muito chato, nossa. E eu também não achei interessante essa premissa da protagonista. Protagonista não, né? Todos são protagonistas, mas dessa heroína principal. Não sei, talvez eu tenha visto coisa de menos, ou será que você não tá vendo coisa demais? Talvez, não sei. A verdade é que tudo que eu falei pode cair por água abaixo. Se no fim da temporada ou no fim do mangá o autor decidir que não era nada disso e tiver evolução nenhuma de personagem. Ela só tava ali mesmo pra ser aquela personagem clichê de anime que fala relações são proibidas nessa escola, vou banir, hahaha. É tipo a Yui do Toraburu, né? Sim. Eu vi muito de Toraburu nesse aqui também, vi muito de Yuna-san. Tem muita cara de Kentaro Yabuki esse anime. E Yuna-san por causa do negócio da pensão, né? Que todos moram ali no mesmo dormitório. Mas aí também eu poderia falar Love Hina, poderia falar um monte de coisa. Não quer dizer nada. Pensão é clássico. É bom porque você consegue botar o protagonista sem uma presença de pai e mãe, sem precisar matar eles. Eu não sei também se é porque eu tô ficando velho, mas eu não achei o eixi desse anime tão atrativo também. Tudo bem, tá censurado, mas acho que mesmo se não tivesse a censura, eu acho pouco atraente. Não sei opinar. Não é?
A censura em si é esquisita, sabe? Eles botam. Uns brilhos, né? Parece que são uns stickerzinhos em cena. Não dá. E o plot também. Eu falei, né? Eu tinha comentado antes que eu tava um pouco de vontade de ver esse anime porque me falaram bem do mangá. Falaram pra mim também, mas eu acho que foi só aquele negócio do é bom porque tem saliências. Eu acho que foi mais por isso mesmo. Da mesma forma que falam que Toloveru é bom. Falam, né? Falam, pois é. Sempre falaram, nunca entendi. Não ficou legal. Eu quase não consegui ver pra gravar esse vídeo, porque principalmente o primeiro episódio tem uma ausência quase que completa de história. Ele apresenta os personagens, apresenta a luta deles. Normalmente para um shonen seria a receita perfeita, mas simplesmente não funciona direito, porque tudo parece muito raso e sem significado. Então, vamos para o Uzaki-chan. Sugoi Dekai. É melhor do que eu imaginava. Bem melhor, na verdade. Porque eu tava com preconceito. Eu tava com bastante preconceito de ser mais um Nagatoro ou então aquele lá da textuda que eu esqueci o nome. Karakai Jouzo, Takagi-san. Isso, Takagi-san. Mas Isso aí não tem como tirar, mas a protagonista não é tão insuportável. Eu não achei, pelo menos. Ela é chatinha à primeira vista, mas depois você acaba gostando dela. Inclusive, ela usa o mesmo dialeto meio Gyaro da Nagatoro. Não sei por que esse tipo de personagem sempre fala meio assim. Quer dizer, a Takagi não fala assim, né? Eu também achei que o protagonista fosse ser aquele cara que só aceita a situação que ele tá vivendo com a garota, né? Ou então tenta se dar bem em cima dela de alguma forma, provocando ela. Mas não, eles têm uma relação bem equilibrada até. Porque eles são os extremos opostos, né? O protagonista, que eu não lembro o nome... Você lembra? Não... Senpai. Senpai, vamos lá. O Senpai, ele é o cara que gosta de viver recluso na dele. Não, eu sou independente, eu não dependo dos outros pra fazer o que eu quero. Se eu quiser ir no cinema sozinho, eu vou. Não dependo dos outros pra me divertir. E a Uzaki é a garota, não, se divertir com os amigos é melhor, tem que sair junto. O bom é aproveitar a vida do lado das pessoas que você gosta e tal. E eles têm esse conflito o tempo todo. E isso que dá o charme do anime. Porque eles não estão dizendo que a Uzaki tá certa, nem que o Senpai também tá certo. Não estão dizendo que um é mais correto que o outro. Tanto é que eles ficam levantando pontos de, por exemplo, é bom ser independente, mas nem tanto. Aproveita um pouco mais a vida com seus amigos, cara. Não fica tão na sua. A mesma coisa que a Uzaki. É bom aproveitar o seu tempo com os outros, mas às vezes é bom ter um espaço pra você mesmo. O anime tenta botar essa mensagem o tempo todo e ela acaba sendo um pouco mal compreendida por algumas pessoas, porque esse é o anime problematização da temporada. A gente tem que dizer isso aqui, não tem como fugir. E de todos os problemas que apontaram, um que eu li bastante é que a Uzaki tira sarro desse estilo recluso e isso não é legal. Ela não tira, quer dizer, ela tira, mas o anime não tá inferiorizando ou então desmerecendo você se você tem esse estilo recluso. Pra ser sincero, eu não tinha visto uma mensagem tão profunda assim de os pontos de vista diferentes da mesma coisa. Pensando em retrospectiva agora, né, até que bastante na cara, principalmente ali no episódio 2 que ele vai no cinema. É no episódio 1, eu acho. É no 1 mesmo? No 1 mesmo. Talvez seja só eu que tô vendo coisa demais dessa vez. Não, pior que não. Você olha pra aquilo, você vê que, na verdade, a motivação da Uzaki é... Ela quer estar com o Senpai, ela quer pegar no pé dele porque, convenhamos, é a forma dela de mostrar afeição, digamos assim, né? Porque ela é parece aquele tipo de pessoa que não consegue ficar quieto. Sim. Tem que estar sempre falando alguma coisa. E ele, por outro lado, é aquele tipo de pessoa que vai ficar quieto. Se ninguém tirar ele da zona de conforto dele, ele não vai sair sozinho. Então, quando você para pra olhar, você vai além dessa motivação primária dos personagens e você tenta olhar para o que pode estar acontecendo, que o autor quer dizer ali, ou que ele intencionava, sabe? É um caminho interessante pensar que, na verdade, ele estava dialogando com a gente naquele momento, não só os personagens entre si. Até porque isso fala muito com o público dele. Porque o público dele é um público que muitas vezes prefere ir pro cinema sozinho. Talvez porque não conhece ali perto gente com os mesmos gostos, ou porque tem medo de ser julgado pelos amigos, porque às vezes está até... Tem muito aquela coisa da forma como se você se apresenta para a sociedade, que o Japão tem muito. Que você esconde aqueles seus gostos, você deixa porque é algo particular seu,
E a fachada que você mostra pra sociedade é aquela sua fachada respeitável, digamos assim. E olha que eu acho que isso não é só Japão, cara, porque essa situação de ir pro cinema sozinho, eu mesmo já passei. Assim, eu vou pro cinema sozinho. Aí uma pessoa que ouviu isso deu uma de Uzaki-chan pra cima de mim. Você vai pro cinema sozinho, solitário? Que vergonhoso. Tá vergonhoso por quê, cara? Eu não posso me divertir, não posso fazer uma coisa que eu quero por minha vontade própria. E o que é mais interessante, o que me fez puxar, que eu lembrei logo o argumento do Senpai hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sem tempo pra ficar se juntando e ir sozinha, assim. Faz parte da vida ir sozinho pro cinema hoje em dia. Cada vez mais. Aí ele joga pra gente a Uzaki falando, ok, você vai pro cinema. É como se estivesse dizendo, na verdade, né? Você vai pro cinema sozinho, pode ir à vontade. Mas tenta ir com os amigos também, de vez em quando, porque isso faz falta na vida. E faz mesmo, na moral. Sim, é sempre mais divertido quando você compartilha situações, momentos da sua vida com outras pessoas. Mas não significa que tem que ser todos. Sim. Nossa, mano, jogou o Uzaki-chan lá em cima pra mim agora, tá doido? Eu tava achando moderadamente divertido, eu vi porque eu tava curioso, porque os japoneses falam pra caramba de Uzaki, e eu fiquei tipo, pô, é engraçadinho. Mas agora eu tô olhando com outros olhos. E eu sinto que também a relação deles, eles vão cedendo com o tempo. No episódio 3 mesmo, o protagonista, o senpai, ele já tá bem mais aberto a aceitar sair com a Uzaki-chan, diferente do primeiro episódio. E a Uzaki-chan também tá bem mais disposta a fazer atividades que não sejam sair, ficar em casa, jogando videogame. Sim. Acho que a forma que um vai mostrando o seu lado pro outro, as suas preferências, um vai aceitando melhor o outro e aí vai desenvolvendo a relação deles. Eu gosto disso. Isso é legal também, né? Porque toda relação humana é isso. É essa troca. Uhum. E você tem que saber respeitar o espaço do outro. Apesar que o Uzaki não respeita muito. Mas, sabe, até isso você percebe que não é bem assim. Porque logo o inicinho do primeiro episódio foi uma coisa que me surpreendeu muito, na verdade. Exatamente por já ter lido um pouco de Nagatoro e ter visto Karakai Jouzo, Takagi-san. Sabe, ela fica um ano olhando o senpai, observando ele. E no fim ela pensa assim, putz, mas... Sei lá, ela não fala o que pensa, sabe? A gente só pode tentar adivinhar o que ela pensou. Mas ela toma uma decisão consciente de vou mexer com ele, sabe? Uhum. Porque ela tentava falar com ele até, né? Nesse 1 ano que eles passaram separados, digamos assim. Eles não se aproximaram por causa da personalidade do senpai. E aí ela se forçou, a partir do 2º ano dela, pra ser uma presença maior na vida dele, né? Pra tirar ele daquela situação que ele tava se afundando ali. Sim. Daquele marasmo todo. Foi o que eu falei. Ele tava lá parado na zona de conforto dele. Ele não tentava sair daquilo, fazer nada. E, às vezes as pessoas até querem só fazer isso. Mas o cara tava igual, a mesma coisa, todas as estações do ano, sabe? Ele só não tava deitado lá no quintal, na parte aberta do campus da universidade, jogando o joguinho dele no inverno, porque tinha neve. Isso é muito interessante pela consciência que o autor tem do público-alvo dele, sabe? E eu gosto também que a Uzaki, ela não é aquela personagem que sempre se dá bem na história, sempre é a que sai por cima. Ela vai implicar com o senpai, mas às vezes ela vai se dar mal também, porque ela é uma personagem humana, é um sujeito a erros também, sujeito a falar besteira e fazer besteira. Sentiu uma farpada aí em Karakai Jouzo. Exato. É por isso que eu não gosto de Karakai Jouzo, cara. Takagi-san sempre sair por cima me incomoda. E Nagatoro também, né? De certo modo. Nem sempre, hein? Mas o que geralmente quando a Nagatoro se ferra, ela se ferra de um jeito fofo, que ela se deu bem de uma forma indireta também, tipo, quando o senpai consegue deixar ela envergonhada. E o senpai mesmo não percebe muito, né, por causa da personalidade dele. Então... Sim. A relação em Uzaki-chan é muito mais natural do que nesses outros dois. Então vamos fechar com o de sempre. Os animes de hoje passam no regra de 3, quais passam, quais não passam, diz aí tua opinião. Olha, o Uzaki passa. O Uzaki passa fácil, né? De boas. Kanokari vai passar porque eu gosto do mangá. Mas não passaria de outro jeito, eu acho. Kanokari, eu acho que eu vou ver até o final, só pra depois talvez fazer um vídeo comparando mangá e anime. Porque eu gosto do mangá, mas acho que se não fosse por isso não ia ver não. Olha que talvez, eu não tenho certeza, talvez se eu não tivesse lendo mangá mesmo assim eu continuasse. Porque eu vi muita coisa ruim nessa vida, então, sabe... A aparência de bom ali, o potencial talvez me fizesse ir até o fim de Kanokari, só pra ver no que vai dar essa história toda. Eu acho que mesmo que eu não tivesse lido o mangá, eu estaria achando muito rushado o anime. Foi um dos motivos de eu ter largado o Runway.
porque eu também achei que tava correndo muito. E também o Domestic no Kanojo. Tanto é que todos os animes todos os mangás da Shonen Magazine, né? É o padrão mesmo, né? Pegar essas obras que são mais romance, mais essas coisas, e fazer um anime de 12 episódios rushado. Eu acho que o único que quebrou a regra aí foi o Gotobu no Hanayome. Mas isso porque teve uma recepção muito positiva. Se bobear era pra ser 12 episódios, 13 episódios também, e ia ficar nisso mesmo. Pior que o pessoal órfão de Gotobun depois que acabou foi pra Kanokari, pelo que eu vi na internet. Então, se o pessoal tivesse vindo antes, talvez a gente tivesse uma adaptação para anime melhor aí. Mas eu não acho que isso vai render segunda temporada, não. Posso estar errado, mas pelo que já cortaram, se for fazer uma segunda temporada, vão ter que se virar em cima dos cortes que já fizeram. Não me parece que estão querendo deixar material base pra uma segunda temporada de qualquer jeito. Parece mais do Mekano. Agora, Echo Zero não vai longe não, mano. Já dropei. Eu já dropei. Acho que nem depois que saiu o Blu-ray eu vou voltar a assistir. Acho que nem saindo do Blu-ray eu volto. Então ficou igual o episódio passado, né? Um certo, um mais ou menos e um não.